A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica que ajuda a melhorar o desempenho global de uma organização. Sou Cristiano da Veiga e vou tratar sobre a norma ISO 9001. Esse sistema de gestão da qualidade tem sua abordagem com foco nos processos e a finalidade de auxiliar a visualização das diversas interações organizacionais. Essa norma não certifica a qualidade de um produto, e sim os seus processos de fabricação. A sua adoção é voluntária e necessita estar alinhada com a estratégia empresarial e a alta direção é a principal responsável pela sua implantação. Ela é muito utilizada por empresas que buscam o comércio exterior como forma de credibilidade no comércio internacional ou como diferencial para o mercado doméstico. Sua implantação exige trabalho coordenado envolvendo a qualificação de todos os colaboradores. É recomendado ter um plano de implantação para atender a todos os requisitos. A decisão de sua implantação não pode ser um modismo, e sim pelo atendimento com os objetivos estratégicos de longo prazo da organização. Nesta aula, vamos abordar uma visão acerca da norma ISO 9000 versão 2015. Minha primeira experiência com essa norma foi há mais de 20 anos, quando participei da elaboração de um sistema de gestão da qualidade para a área de treinamento de uma empresa que eu trabalhava. Esta norma propicia às empresas avaliar o contexto geral de uma organização. Isto permite verificar os objetivos organizacionais devem estar alinhados com a questão da norma. Em outras palavras, quando nós adotamos a estratégia da ISO 9000, ela tem que fazer parte de um plano maior da organização. Garantir a satisfação ou até mesmo a superação da satisfação dos clientes. O cliente é o foco do negócio da organização. Toda vez que nós estamos fazendo o nosso produto ou o nosso serviço, nós temos que estar buscando atender da melhor forma às suas expectativas. Atender os regulamentos e os requisitos legais. Uma organização que não atende às normas legais do seu país, ela não consegue ter a certificação da ISO 9000. Identificar e tratar os riscos ambientais associados. Hoje nós verificamos problemas dos riscos ambientais relacionados ao meio ambiente, temos os riscos ambientais internos à organização, como a saúde e a segurança dos trabalhadores. E ela oportuniza novas oportunidades de negócio. A partir do momento que a empresa tem a regulamentação da norma, a certificação, ela começa a ser vista pelo mercado nacional ou pelo mercado internacional como uma empresa que tem processos qualificados e que tem possibilidade de atender padrões internacionais de qualidade. O foco no cliente. Entender a visão do cliente e superar as expectativas é o foco principal da gestão da qualidade. Garantir a satisfação de suas necessidades de forma consistente e superar suas expectativas é o primeiro ponto para a implantação de um sistema de gestão da qualidade. A condução de um sistema de gestão da qualidade tem melhores resultados quando conduzidos por uma liderança forte que garante que todos na empresa entendam essa missão e direcionam a organização para atingir esses objetivos. A participação ativa e comprometida dos colaboradores e qualificados, dedicados, facilitam a geração de valor para os seus clientes. O quarto ponto dos princípios da qualidade é a abordagem relacionada aos processos. A abordagem relacionada aos processos visa entender como uma ou uma seriada de atividades se interligam de maneira que possibilitam o funcionamento de um sistema produtivo de maneira a alcançar resultados mais consistentes e previsíveis. Logo, mais detalharemos esses princípios. O quinto princípio visa estimular condições internas em que os seus parceiros para criar o espírito da melhoria, com a visão de evoluir seus produtos e serviços na velocidade adequada ao mercado. As organizações necessitam estar atentas às mudanças e às novas tendências de mercado para que seus produtos e serviços não sejam surpreendidos com lançamentos que possam impactar os seus resultados. O sétimo princípio da norma ISO 9000 fala que o processo de tomada de decisão tem que ser realizado por meio
de decisões baseadas em evidências. Sabemos que não é fácil tomar uma decisão. Quanto maiores e mais confiáveis forem os nossos dados, menores serão as incertezas na tomada de decisão. E o último ponto é a gestão do relacionamento. Gestão de relacionamento visa identificar as diversas interações existentes entre as partes interessadas envolvidas com a organização. Estabelecer um plano para administrar essas interações diminuem atritos e possibilitam melhoria da imagem da empresa, principalmente perante os seus clientes. A abordagem em processos é uma questão principal na norma ISO 9001. Vejam bem, entender e gerenciar processos interrelacionados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização. Esse texto literal da norma nos mostra o quê? Que ela é uma interligação. Nós não temos uma estrutura estática. Logo mais nós vamos ver a própria simplificação da norma em como ocorrem essas interações. Quando ela fala a questão dos seus resultados pretendidos, ela já está dizendo a necessidade de um alinhamento estratégico. Essa abordagem habilita a organização a controlar as interações e interdependências entre processos dos sistemas. Então vejam, uma organização ela tem vários e vários processos. Cada um tem sistemas totalmente complexos. Alguns são fechados e outros não. E entender essas inter-relações são fundamentais para que o processo tenha o desempenho necessário, de modo que o desempenho global da organização possa ser elevado. Ou seja, nós temos que garantir os resultados desse desempenho. A abordagem por processo, ela é uma forma de um ímã, ou seja, nós temos uma gestão sistêmica de processos, entendermos como esses processos se relacionam em duas grandes perspectivas. O direcionamento estratégico, que olha a organização como um todo, e depois, baseado nesse planejamento estratégico, o seu desdobramento principal numa política da qualidade. Observamos aqui a abordagem de processos, na figura exemplificada no próprio documento. Verificamos que os recebedores de saída é o ponto relevante para a organização. Primeiramente, a empresa olha as suas saídas, como ela está entregando os seus produtos, como ela está entregando os seus serviços, como são os seus processos de informação, como ela se comunica com o seu cliente, com a sociedade em geral. Então, todos esses pontos são o que faz o objetivo da organização. A partir deles, nós olhamos uma abordagem interna. Verificamos que, dentro da abordagem interna, nós temos vários processos que estão relacionados em relação às entradas, às atividades e às suas saídas. Observamos aqui, essa inferência minha, que eu fiz várias setinhas demonstrando que essas atividades, elas são interligadas. Quando nós temos um ponto de partida, dentro dos vários processos, nós vamos ver a necessidade de que esses pontos estejam alinhados, estejam interligados. As saídas que nós temos tradicionais nas empresas, os materiais, energia, informações, as suas atividades, dos seus processos, por meio de possíveis controles para monitorar e medir o desempenho. Nós temos que ter indicadores de controle das nossas atividades. Esses indicadores podem ser de uma máquina, podem ser indicadores de uma gestão de uma linha de montagem e indicadores globais, os chamados KPIs, Key Performance Indicators, ou os indicadores de performance global. Quando nós estamos vendo as entradas, os requisitos de entradas, como é que nós selecionamos os materiais, como é que nós recebemos os serviços de um fornecedor externo? Então, nós temos que estar tendo critérios nessa questão. Finalizando essa parte dos processos, observamos que, na parte externa, nós temos os provedores, os chamados fornecedores. Os provedores podem ser tanto de bens, como provedores de serviços. Então, assim, nós observamos
a representação esquemática de um processo na visão da norma ISO 9001. A mentalidade de risco e oportunidades é outro ponto fundamental na questão da norma. Essa é uma abordagem nova que não existia nas versões anteriores. A partir de 2005, com a adoção da análise de gestão de riscos, o termo chamado medidas preventivas passa a ser obsoleto, que toda vez que uma organização identifica um determinado risco, ela tem que agir preventivamente para solucionar aquele problema, ou evitar que um problema possa ocorrer. O mesmo também acontece em relação às oportunidades. A partir do momento em que ela começa a observar que tem oportunidades, que ela pode, de repente, estar agindo no mercado e ganhando espaço no mercado por uma oportunidade que está gerenciada, ela passa então a ter ações preventivas. A abordagem de riscos e oportunidades estabelece uma base para o aumento da eficácia do sistema de gestão. E a norma ainda continua: conseguir resultados melhorados e para a prevenção de efeitos negativos. Nem todos os processos de um sistema de gestão da qualidade representam o mesmo tipo de risco. Então nós temos que observar e sabermos medir corretamente quais são os tipos de gravidade de risco que nós temos. Existem modelos de gestão de riscos dos mais variados, mas uma das ferramentas da qualidade que a gente pode utilizar é a UFIMEA, para analisar alguns determinados tipos de riscos nos processos empresariais. Também esses riscos podem ser feitos em termos da capacidade da organização. Muitas vezes nós vamos ver que nós temos um risco ambiental que, se acontecer, extrapola a capacidade da organização. Então nós precisamos ter um plano coordenado de ação para essa solução. Vejam que o requisito 6.1, planejamento, ações para abordar riscos e oportunidades, a organização é responsável pela aplicação de mentalidade de risco. Então vejam bem, as empresas passam a educar os seus colaboradores a pensar como um risco vai influenciar ou vai impactar nos meus resultados. E aí todos vão agir preventivamente para isso. E todas as informações documentadas. A mentalidade de risco e oportunidade, ela vai ser feita a partir de um ambiente de análise do contexto, do ambiente de negócios e da dinâmica da organização. Esses dois termos, na norma, vai ser falado do ambiente de negócio, os ambientes externos à organização. E na parte da dinâmica, as questões internas. Quando nós estamos olhando o ambiente de negócios, nós vamos ver quais são as tendências que estão ocorrendo nesta área, quais seus futuros impactos, será que essa tendência nós vamos conseguir atingir, ou ela pode nos trazer um risco e nós não termos produtos ou mercado para ele. Veja o caso da Olivetti, que eram as líderes mundiais em máquina de escrever e hoje praticamente não tem mercado. Relação com as partes interessadas, observar como as partes interessadas se relacionam. Depois nós vamos ver uma figura onde nós temos todas essas questões aqui. As questões sociais, como é que a sociedade apoia uma empresa que pode trazer um determinado grau de poluição à cidade, ou uma empresa que vai trazer uma quantidade muito grande de empregos? Qual o impacto social, qual é a repercussão e que apoio essas empresas vão estar recebendo? As questões políticas, dependente da posição, analisar que situação e como nós nos posicionamos, os aspectos legais, financeiros, tecnológicos, que estão disponíveis a todos os concorrentes, não somente do mercado doméstico, mas também para o mercado internacional. Observamos que na parte interna da organização, ela tem uma dinâmica focada no clima e na cultura organizacional. Ou seja, como é que é o jeito dessa organização atuar? Ela atua de maneira assertiva com os seus colaboradores ou não? Sistemas e fluxos de informação e processos de tomada de decisão documentados. Tomar decisão é uma decisão sempre difícil. É uma ação sempre difícil. E quanto mais decisão nós tivermos, melhor vai ser
para que o gestor possa decidir corretamente as suas ações. E estabelecer políticas, objetivos e estratégias adequadamente para a sua implementação. Neste momento, nós observamos a questão dos requisitos da norma. Nessa versão, a ISO 9000 estabeleceu uma sequência mais clara dessas questões. Vejam que a norma deixa evidente que os resultados da organização estão integrados e a correta gestão dos processos. A gestão sistêmica, então, de processos interliga o desdobramento estratégico com a política organizacional. Quando há um desalinhamento entre as ações do processo, que se refere, consequentemente, na qualidade de um produto ou serviço oferecido. Na visão da ISO, entende-se que o processo como um conjunto sistemático de atividades entre diversas partes interessadas, lembrando que a análise do processo começa pela identificação das necessidades e a busca de satisfação do cliente interno. O sistema de gestão da qualidade apresenta 10 requisitos da nossa norma. O primeiro requisito, o escopo, trata de especificar o perfil da organização que podem usar esta norma. Lembrem-se que essa adequação é voluntária e pode estar alinhada de maneira a mostrar a capacidade de prover produtos e serviços que atendam às especificações do cliente e demais aspectos das legislações, bem como visa aumentar a satisfação dos clientes conforme os requisitos por ele estabelecido. A referência normativa indica a versão da norma em que está sendo utilizada. Ela também visa demonstrar que faz necessário a utilização dos documentos indispensáveis para o seu cumprimento. Os termos e definições aplicam-se de acordo com a legislação de cada uma e as normas falam os seus termos internos. Então, vejam bem, quando nós estamos vendo na norma a palavra deve, indica um requisito. Quando nós estamos tendo um requisito com o termo deve, significa que a empresa tem que mostrar evidências de que ele está sendo cumprido. Quando diz é conveniente que, indica uma recomendação, que a empresa deve analisar aqueles fatores e dizer, quando os auditores estiverem lá, que ela analisou aquele ponto e tomou tal decisão. E quando está dizendo pode, indica uma permissão ou uma possibilidade. Ou seja, alguns critérios, quando o termo diz pode, conforme o tipo de empreendimento, conforme o tipo de negócio e mercado que ela está inserido, vai ser adequado à sua utilização ou não. O contexto da organização é o primeiro requisito em que realmente vai ocorrer as auditorias. Este ponto demonstra, inicialmente, que a necessidade da adoção desta norma seja um desdobramento de sua estratégia e, como tal, necessita fazer parte de um sistema de resultados. Esse sistema de resultados, como eu já salientei, tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. Até as versões anteriores não havia essa necessidade, e a partir de agora há essa necessidade. O contexto de uma organização pode ser o mais variado possível, mas tipicamente visualizam-se pelos seus clientes, pelos fornecedores, os provedores, as demais partes que participam de seus mercados, como a gente chama popularmente os concorrentes, os acionistas, o governo, por meio de políticas governamentais e marcos legais, os seus colaboradores e a influência que a comunidade pode contribuir para denegrir ou não a sua atuação. Nesta versão da norma, o requisito liderança é enfático em determinar que ela é a principal responsável pela aplicação do sistema de gestão da qualidade. É a alta direção que tem o papel de conduzir o processo de planejamento, implantação e manutenção do sistema da qualidade. Estabelece a política da qualidade alinhada à estratégia da organização e deve ser a principal cumpridora dessas normas.
estar ciente dos riscos e oportunidades em relação ao atendimento dos requisitos dos clientes. Nem tudo vai ser flores nesse processo. E a determinação e a condução da liderança faz a diferença para superar esses desafios, que às vezes são muito grandes. A alta direção pode criar estrutura e responsabilidades compartilhadas, principalmente em organizações muito grandes, que podem ser criados comitês ou líderes setoriais para auxiliar nessa tarefa. Em relação ao planejamento, pode-se observar que os requisitos têm por finalidade estabelecer objetivos da qualidade e organizar um planejamento como eles serão alcançados. Definir o que será feito, quais recursos serão requeridos, definir os responsáveis, prazos adequados e resultados claros e mensuráveis. Muitas organizações definem metas, às vezes, inalcançáveis, ou prazos muito curtos ou prazos muito longos. O planejamento da mudança. Quando nós implantamos as questões da norma, nós podemos ter atritos internos. E essas questões, então, elas precisam ser bem trabalhadas. Nas questões relacionadas ao apoio, salienta-se que a empresa pode prover os recursos para o sistema de gestão. Já vi empresas que quis entrar no programa da ISO e não analisou corretamente os investimentos necessários. Então, faltou recursos para a sua implantação. Prover a quantidade de pessoas para um bom andamento dos processos. Então, nós estamos vendo algumas estratégias das empresas de corte muito rápido de pessoal, mas faz parte da estratégia dela. Por que ela não previu como seriam os aspectos da empresa se houvesse uma redução de sua capacidade laborativa? Determinar, prover e manter infraestrutura necessária para a operação dos processos. Definir, desenvolver conhecimentos necessários para a organização. Cada vez mais nós vemos que conhecimento é uma das palavras-chave no processo de crescimento empresarial. Conhecer os seus processos e tornar esse conhecimento entre todos os colaboradores é um ponto importante para o apoio nos seus processos. Detalhar a comunicação interna e externa. Como ela vai se comunicar com o público interno? Que linguagem ela vai utilizar? Se ela tem uma equipe de engenharia com negócios, com unidades globais, ela tem um tipo de comunicação. Se ela tem, por exemplo, na construção civil, operadores e pedreiros, serventes, ela tem que ter uma linguagem mais simples, adequada a este público, mas de forma que todos consigam entender os princípios da qualidade. Manter registros e informações documentadas. Todos os processos têm que estar documentados. O requisito 8 trata da operação. A operação é a descrição de como ocorrem os processos produtivos ou a prestação dos serviços. A organização deve planejar, implementar e controlar os seus processos. Aqui entra um trabalho detalhado de que cada área tem que documentar esses processos. E aqui dá um trabalho significativo que depois, nas nossas aulas, nós vamos entender como fazer essas questões. Detalhamento das atividades de controle para produtos e serviços externos. Muitas organizações desenvolvem o Manual de Desenvolvimento de Fornecedores. Nesses manuais, tem regras claras para esse fornecimento. Análise crítica de mudanças na produção ou na provisão de serviços. Quais são os pontos críticos do nosso processo? Onde que, se nós falharmos o processo, teremos problemas na qualidade do nosso produto. E foco no controle de saídas não conformes. Ou seja, se em algum momento nós tivermos algum problema de qualidade na fábrica, nós temos que ter certeza que esse produto não vai chegar até o cliente. Depois de executados os processos que resultam em produtos e serviços, esses necessitam ter seu desempenho avaliado. Assim, precisa definir um sistema de medição de desempenho da qualidade. Sua análise pode ser feita pela suficiência de recursos, pela sistemática de retorno das partes interessadas, pelo desempenho de provedores externos, os nossos fornecedores,
e pela eficácia de ações frente aos riscos e oportunidades. Finalizando, temos o requisito melhorias. Em síntese, ele busca definir os meios para que nós possamos avaliar o próprio modelo de sistema de gestão da qualidade. Ou seja, o modelo que eu especifiquei para a organização está adequado? Está faltando alguma coisa para nós conseguirmos interagir no sistema? Retroalimentar os processos, ou seja, dar feedbacks a partir das não conformidades e das ações corretivas também. Se temos problemas, como eles serão resolvidos? Realizar avaliações dos resultados a partir das saídas e da análise crítica da organização. Depois dessa visão rápida dos requisitos, vamos ver como eles interagem com os demais itens populares das ferramentas da qualidade. Um deles é o ciclo do PDCA. E pensando nisso, a própria norma faz uma relação entre ambos. Mas antes de analisarmos essas relações, vamos verificar como os requisitos da norma interagem nessa questão. Vejam bem, nós temos aqui a figura representando o modelo esquemático entre a norma e o ciclo do PDCA. Observamos que o item 4 trabalha o contexto da organização, como o contexto da organização influencia na relação da empresa. Os requisitos do cliente, quais são os requisitos e como eles vão impulsionar o andamento. E as necessidades e expectativas das diversas partes interessadas. Observamos aqui que o sistema de gestão da qualidade deve envolver, no ciclo do PDCA, está um pouquinho deslocado, observamos que temos o planejamento por meio do critério 6, depois nós temos o apoio à operação por meio da execução, 7 e 8, temos ao centro a importância da liderança, vemos também a avaliação em desempenho, no check, e a questão da melhoria como ação corretiva. E como saída, nós vamos ver a satisfação do cliente, os resultados do sistema de gestão da qualidade e os produtos e serviços que ela oferece. Então, esses são os critérios referentes à norma. Esta foi uma síntese do sistema de gestão da qualidade e em nossa aula debateremos detalhadamente cada um desses requisitos. Até breve!